Amém, meus irmãos? Salve os irmãos que abraçam Jesus Cristo. A todos os irmãos inscritos no canal também, salve com a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz ano novo. Mas, irmãos, vamos dar início ao nosso estudo expositivo na carta de 2 Pedro. Nós fizemos a 1 Pedro, nós vamos fazer a 2 Pedro, que é uma carta muito curta, uma carta de 3 capítulos, então será em 3 sessões, mas é uma carta que tem um conteúdo doutrinário muito profundo e urgente para os nossos dias. No capítulo de número 1, por exemplo, ele trata da nossa fusão com o Senhor. A partir do momento que nós temos o conhecimento das Escrituras, que nos leva a viver uma vida de fé, de piedade, de comunhão com Cristo e com a Igreja de Cristo, nós nos unimos a Ele. Pedro usa a expressão participantes da natureza divina. E a partir desse conhecimento, nós temos a capacidade de identificar os falsos mestres, os falsos profetas. E isso culminará no retorno glorioso do Senhor, onde o Senhor ele vai separar o bode das ovelhas, o trigo do joio, o santo do profano, o fiel do infiel, o justo do injusto. Então Pedro, de maneira muito sintática, ele faz o fechamento da sua epístola, expressando ele até, me alongando aqui um pouco antes de ler o texto, expressando ele até aquilo que Cristo tinha ministrado ao coração dele, que seria a partida dele, que ele deixaria aquele tabernáculo. E quando nós lemos aqui, você percebe que Pedro não está desesperado, não está preocupado, nem tampouco perdendo o sono por causa disso. Mas ele tem maior preocupação daqueles que ficarão, do que ele que partirá. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala assim: eu queria partir e estar com Cristo. Tanto estou dividido, a partir de ficar com Cristo, mas por causa dos eleitos de Deus, ficarei convosco. Então vamos a essa preciosa carta, essa palavra de Deus, tão gloriosa, tão inefável, inerrante, infalível. Diz assim a palavra do Senhor em 2 de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor, para a gente ganhar tempo. Como vai ser expositivo, certamente eu também irei ler do versículo 8 até o final da epístola. Louvado, bendito seja o nome do Eterno. Mas, irmãos, a primeira carta do apóstolo Pedro, ela data aproximadamente de 62 a 64. A segunda carta, ela aproximadamente, ela dá 3 anos após a primeira carta. Então, aproximadamente de 66 a 68, depois que ele escreve a primeira. Como não há uma datação precisa expressa na epístola, nós temos que usar de maneira teológica sempre o aproximadamente. E Pedro, sabendo que seu tempo era curto, que ele de fato deixaria
o tabernáculo terrestre. Ele quer tornar esses cristãos maduros na fé e no conhecimento de Deus, através da palavra de Deus, porque após a morte de Pedro, Pedro tinha a consciência que de fato a profecia de Jesus que ele mencionou em Mateus 24, que viria muitos falsos profetas, enganariam a muitos. Pedro parece que estava tendo uma iluminação do Espírito Santo, que aquilo ocorreria de uma maneira muito intensa no período daquela cristandade. Irmãos, o poder da palavra de Deus é tremendo. Por quê? Por exemplo, preste atenção, a primeira epístola, as datas são importantes por causa disso também. A primeira epístola foi escrita em que data que eu disse? 62 a 64, não é isso? E a segunda de 66 a 68, aproximadamente. 2 anos após Pedro morrer, se cumpriu a profecia de Jesus, que o templo seria derrubado, que não sobraria pedra sobre pedra. 2 anos depois só. Tem noção do que é isso? Então Pedro, ele viveu com essa profecia também, de que aquele templo seria totalmente derribado, destruído. E vamos aqui fazer uma conjectura. Tu acha que os leitores de Pedro, ou os ouvintes de Pedro, ou Pedro não mencionou isso? Ou eles não tinham ciência disso, dessa profecia de Cristo, que não sobraria pedra sobre pedra? Aí imagina a mente deles, imagina comigo, a mente deles, que o templo foi destruído, queimado, saqueado. Aí vem a memória, Jesus tinha falado, e o que ele falou aconteceu. Aí nós vemos que nenhuma das palavras do Senhor ela cai em terra, elas vão se cumprir, elas vão se cumprir cabalmente no tempo determinado do Senhor. E Pedro, ele tinha essa consciência. Depois da perseguição encadeada por Nero, e foi intensificada aos cristãos, Pedro, ele escreve isso. A primeira foi para combater os problemas externos, a perseguição, a calúnia, a difamação, os intempéries, os conflitos familiares. Então Pedro escreve a primeira para combater os problemas externos. Agora, Pedro, de maneira muito veemente e precisa, ele escreve para combater os problemas internos da igreja, dentro da igreja, nos intestinos da igreja, dentro do âmago da igreja. Porque tem muito problema fora, não tem? Na sociedade, no governo, na política, na economia, na saúde, na educação, inúmeros problemas. Mas também há problema no meio da igreja. E a palavra ela serve para isso, para limpar, para tirar esses problemas que permeiam os lugares mais secretos da igreja. E Pedro, no seu prefácio e saudação apostólica, ele inicia assim. É muito característico das cartas, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e Jesus nosso Senhor. Aqui alguns elementos que nós não devemos deixar passar despercebidos. O primeiro deles é a humildade, servo. O segundo é a vocação comissionada desse servo. Sou servo, porém vocacionado. Sou servo, porém comissionado. Há uma função. Eu sou encarregado de algo. Há uma missão para que eu execute. Então todo servo de Deus, ele tem uma vocação, ele tem um chamado, ele tem uma missão a ser executada, porque ele é enviado de Deus. Todos nós aqui somos missionários, missionários do Senhor. Aonde Edgar anda, eu ando. Com quem Edgar fala, possivelmente eu não falo. As pessoas das quais eu também falo, Edgar não fala.
Os lugares por onde eu posso perscrutar, Edgar não vai. As pessoas que Glaucio conhece, nem todas eu conheço. Então todos nós somos missionários do Senhor. Todos nós temos conexões com outras pessoas. E Deus, Ele faz isso de maneira sábia. Para quê? Para que o Evangelho de Deus avance, alcance. Mas quando o servo ele tem essa consciência do seu comissionamento, da sua vocação, do seu chamado, não que todos serão evangelistas, pastores, pregadores, apóstolos, não, mas a vocação evangelística, missionária, de pregar o Evangelho, de servir a Cristo, porque Ele serviu, Ele foi obediente, e nós também devemos ser. Marcos 10:45 a palavra nos diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está vendo a missão do servo? Não veio para ser servido, mas para servir. Qual a missão? Resgatar a muitos, não todos, porque Ele resgata aquele que crer. Que crer. Amado, a condenação espiritual, ela pode ser, talvez, ser vista também como meio que um suicídio espiritual. Essa palavra é até difícil de falar na internet, né? Mas meio que um cabo da própria vida espiritual. É como se alguém está sendo levado por uma tromba d'água, uma cabeça d'água na cachoeira, e vem alguém extremamente forte, musculoso, e essa pessoa está descendo a cachoeira, sendo levada pela enxurrada, e alguém estende os braços e grita antes da pessoa passar: segura minha mão, segure, segure. Aí a pessoa fala: eu não quero, mas você vai morrer, eu não quero. Aí aquele que quer salvar, ele faz: tudo bem, você tem sua escolha. O desejo dele é até agarrar, pular, mas a pessoa escolheu querer ser levado pela avalanche, pela correnteza das águas. Então nós temos essa missão: resgatar a muitos. Quando eu digo resgatar, não com o poder redentivo, porque o poder redentivo está nele. Tanto que Pedro, ele disse aqui, aqui, preste atenção, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, alcançar a fé foi uma graça dada mediante a justiça de Cristo. Na cruz, quando Cristo morre, a justiça de Cristo é imputada em nós e os nossos pecados imputados nele. Ele transfere conosco. Nossos pecados são lançados nele e a justiça dele é lançada em nós. Por isso que não há condenação. Por isso, quando Deus olha para nós em Cristo, Ele não pode nos condenar. Por quê? Porque a justiça de Cristo foi imputada em nós e os nossos pecados imputados nele. Por isso que Ele foi moído na cruz, porque Ele carregou os nossos pecados. Aí Pedro até menciona assim, graça e paz, por favor. E agora o conflito que existia entre o pecador e Deus foi apaziguado. A ira foi satisfeita. Então agora em nós a paz. Não há mais em nós aquele medo condenatório de Deus, porque justificado, pois, pela fé, agora nós temos o quê? Paz para com Deus. Paz. Paz. Essa paz que excede todo entendimento. E olha a linguagem de Pedro. Sejam multiplicadas através de quê, Pedro? Pelo conhecimento de Deus. É isso que ele quer abordar. A graça, a paz, a justiça de Deus, elas vão ser multiplicadas pelo conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Para abordar ainda a questão de sermos comissionados, quero deixar esses textos aqui que eu acho importante, que eu julgo importante. João 12:26 fala assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Olha que tremendo. Significa o quê? Que o trabalho do servo não será em vão. Deus não deverá nada a ninguém. Servos serão galardoados, receberão pedras preciosas em vossas coroas.
Porque Deus não deixará em vão o trabalho daquele que o teme e o honra. Deus o honrará. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Requer-se dos servos, dos dispenseiros, daqueles que trabalham servindo, que se ache fiel àquele que o chamou. Por quê? Nós somos chamados de embaixadores, irmãos. E um embaixador, ele não pode ser infiel ao presidente do seu país, porque senão ele é preso, ele comete um crime. Então ele não pode ser infiel, ele tem que permanecer firme e fiel àquele que o arregimentou. Então, para ser esse servo vocacionado eficaz, é necessário ter um exímio conhecimento das Escrituras. Pedro, ele chama os seus ouvintes a ser exímios conhecedores das Escrituras, profundos conhecedores das Escrituras. Nós precisamos, amados irmãos, nesses últimos tempos de muitas distrações, gastarmos tempo com a palavra de Deus. É até negativo para mim expressar dessa maneira, gastar tempo com a palavra, porque a palavra a gente não gasta, a gente ganha. Então nós devemos, nesses últimos tempos, se empenhar em sermos exímios conhecedores das Escrituras. Oséias sempre advertiu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia está repleta de textos que nos encoraja a sermos conhecedores da Escritura. E a falta do conhecimento leva à destruição daquele que negligencia esse precioso tesouro, que é a palavra de Deus. Irmãos, acredito eu que se nós estivéssemos debaixo, se coloque nesse cenário, debaixo de um cenário de perseguição, debaixo de um cenário que a gente deveria ter que deixar nossos lares e correr para algum lugar, eu não sei quanto a você, a primeira coisa que eu ia querer tentar levar seria a Bíblia comigo. Roupa, documento, qualquer coisa do tipo, dinheiro, talvez ficaria em último plano. O que eu prezaria por levar seria a palavra de Deus. E quanto mais nós temos conhecimento de Deus, o que está aqui passará para cá. E daqui ninguém tira. Quando ela está na tábua do nosso coração, governo não tira, homens não tiram, Satanás quer tirar. E nós não devemos dar essa brecha para Satanás furtar, roubar a palavra de Deus de nossos corações. Oséias também mencionou que o povo é destruído porque lhes faltou conhecimento. Ele fala, porque também tu rejeitaste o conhecimento. Ele está dando uma repreensão severa nos sacerdotes que estavam sendo negligentes em dar o conhecimento ao povo, mas o povo também desprezava. O povo também não queria. Por exemplo, quando você pega Neemias e Esdras, mas Esdras, quando ele acha o livro da lei, você já viu o que ele disse em Esdras 7:10? Lembra desse texto? Alguém lembra o que Esdras fala em Esdras 7:10? Esdras, quando ele acha o livro, ele fala assim, ó: pois Esdras tinha decidido no seu coração a dedicar-se a estudar a lei do Senhor teu Deus, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então Esdras achou, dedicou-se a aprender, a estudar, a praticar e depois ensinar. Então essa é a sequência. Eu primeiro decido, eu estudo, eu pratico e depois eu ensino. Então nós devemos de fato sermos servos vocacionados, capacitados, instruídos na palavra de Deus, para que a gente não venha a ser enganado, que o engano virá. E sabe o que me arrepia? Sabe o que me arrepia do engano? Porque, irmãos, no capítulo 2 a gente vai falar dos falsos profetas. Então aqui, os irmãos aqui são bem letrados nas escrituras e já viram toda sorte de heresia,
Essa semana eu vi um aqui assim, eu vou deixar para falar no capítulo 2, que é. Fala assim, da onde que saiu isso, irmão? Não, da onde que saiu isso da cabeça desse cara? Irmão, se não foi dos laboratórios do inferno, eu não sei de onde saiu. Porque não tem como o ser humano imaginar um negócio desse. Mas o que me deixa arrepiado do engano é quando Jesus diz que surgiriam falsos profetas que, se possível for, vamos fazer esse que, se possível for, eles poderiam enganar até os escolhidos. Então não vai ser uma coisa assim bizarra, não. Vai ser uma coisa que vai se aproximar muito com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus é. Então só aqueles de fato que estão fundidos com o Senhor, com o Espírito Santo, que estão capacitados nas Escrituras, terão essa percepção. Senão vão se enganar. Senão vão ser captados por esses falsos doutores. Eles vão ter capacidade de enganar pessoas que a gente não imaginava. Como é que esse irmão saiu dessa igreja? Como é que esse nosso irmão abandonou o ministério? E está dentro dessa outra igreja? Ou dentro dessa seita, se a gente pode assim falar. Então isso vai acontecer. E nós devemos estar conscientes disso. Versículo número 3, 2 Pedro. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, olha quantos elementos preciosos aqui, amado. Primeiro, Deus nos concedeu através da salvação, o que Pedro chama de divino poder, tudo o que precisamos para a vida, para o cotidiano, para andarmos em santidade. Porque esse conhecimento leva a uma vida prática, funcional, não um conhecimento abstrato, amado. A fé, a despeito de ser algo que não se vê, mas que se espera, ela se manifesta, ela se concretiza, ela se realiza. Então, o que Pedro quer dizer é, a partir do momento que nós temos esse conhecimento nos leva a viver uma vida de piedade, uma vida transformada, uma vida diferenciada, que vai contrastar com a vida de quem não serve a Deus. E isso vai nos fazer, ou nos tornar, coparticipantes da natureza divina. Irmão, o que esses homens aqui realizaram, irmão? A Bíblia diz que é a sombra de Pedro curava enfermidades, expulsava demônios. Nós sabemos que não era a sombra em si, mas era a presença de Deus em Pedro. O Salmo diz, eu sou a tua sombra, a tua direita. Então era a presença de Deus em Pedro, ou seja, coparticipante da natureza, de maneira tal, a santidade que emanava de Pedro, através do Espírito Santo, do conhecimento de Deus, da vida separada, de maneira que a sombra dele tinha essa capacidade. Os lenços e aventais do apóstolo Paulo também oferecia tais virtudes. A Bíblia diz que Eliseu, se eu não me engano, depois de morto, quando ele foi lançado numa sepultura, lançaram alguém morto lá, quando tacaram o cadáver lá, e ressuscitou. Por quê? Porque eles eram coparticipantes da natureza divina. E esse conhecimento, amados, faz com que nós venhamos a ter uma vida separada das corrupções, das paixões que é no mundo. Porque o mundo está aí, mas para nos seduzir, para nos levar em toda sorte de pecado. Por exemplo, vamos trazer uma coisa prática funcional. Irmãos, quantos cristãos você não conheceu que tem jogado na cidade de Tigrinho? Se inferno aí. Você conhece alguém? Qualquer troço desse aí, Bete Tigrinho, qualquer coisa, mucaba, mano. Conheço diácono, presbíteros, músicos que jogam isso daí. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui, olha aqui, ó, versículo 4.
grandiosas promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina. Aí o que isso vai causar? Livrando-vos da corrupção das paixões que há onde? No mundo. Então, quando nós somos co-participantes da natureza divina, as corrupções do mundo não têm capacidade, Glaucio, de nos atrair, de nos prender, de nos travar, de nos separar de Deus. Não tem. Por quê? Porque nós estamos unidos ao Senhor. Então, onde o Senhor está, a treva não tem que estar. O pecado não tem que estar. Deus é santo. Então, como que um santo vai ter aliança com as paixões do mundo? Não dá. Ou uma coisa, ou outra. Então é isso que Pedro quer dizer. Para nós crescermos nesse conhecimento de Deus que leva uma vida idônea, santa, piedosa. Versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Quando ele diz amor aqui e fraternidade, ele diz o fruto do Espírito Santo que se manifestará em algo concreto. Fraternidade fala de um amor praticado. Então, quando nós estamos de fato cheios do Espírito Santo, nós vamos realizar isso. Agora, o interessante é, principalmente aqui, na King James, na sua está assim? Na King James. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé e o conhecimento da virtude. Está assim, Márcio? Então, o que o original quer dizer? Deus fez a parte dele? Fez. E nós também devemos fazer a nossa. Tem que haver um esforço em nós, uma dedicação. Como Esdras. Esdras dedicou a aprender, a praticar e depois a ensinar. Então tem que haver em nós uma dedicação para que a nossa fé seja uma fé palpável, que resulta numa vida transformada, piedosa, fraterna, para termos uma vida semelhante à vida de Jesus, amado. É isso aqui que Pedro quer dizer em outras palavras. A nossa transformação, ela tem que crescer a ponto de nós sermos semelhantes a Cristo. Em tudo. Em tudo. Eu sempre lembro daquele texto de Atos, se não me engano, Atos 11, 26. Capítulo 2, o Espírito Santo desce. Capítulo 3, Pedro e Tiago, eles vão ao templo e levanta o posto da Porta Formosa. Capítulo 4, Pedro prega. Capítulo 5, todo mundo é cheio do Espírito Santo e começa a ofertar para, olha só, a prática, o amor. Eu amo, então eu quero ver o próximo passando necessidade. Eles começam a ofertar para que todos sejam supridos. Ananias e Safira mente ao Espírito Santo, cai por terra. A igreja começa a crescer, tem que instituir diáconos para que possam dar assistência à igreja, e ali começa o ministério. Capítulo 7, Estevão vem ali com muito poder, um jovem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra. Capítulo 8, perseguição a esse povo, e o povo continua a pregar. Estevão é morto, aí cai um, Deus levanta outro, derruba o apóstolo Paulo e levanta o apóstolo Paulo. Capítulo 10, Pedro prega e converte pelo poder de Deus um centurião romano. O evangelho vai entrar na segurança pública, vai entrar no império. Aí no capítulo 11, depois de tudo isso, e os discípulos pela primeira vez são chamados de cristãos. Olha quanta coisa aconteceu para que a sociedade enxergasse que aqueles discípulos eram de fato semelhantes a Cristo. Então note, amado, que nós estamos nesse processo até a sociedade falar: aquele povo ali é cristão. É cristão. Então era isso que o apóstolo Pedro estava querendo que aqueles que ficariam entendessem. O amadurecimento de vocês tem que ser de tamanha maneira, a ponto de vocês serem coparticipantes da natureza divina, serem semelhantes a Cristo. Serem semelhantes a Ele. É um crescimento espiritual frutífero, que dá frutos.
que é uma colheita. Versículo 8, vamos prosseguir. Porquanto, se essas virtudes, quais? As que eu estou falando, existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se essa virtude, amado, habitar em nós, e como que ela habita? Por meio da palavra, por meio do ouvir a palavra. E se essa virtude habitar em nós e nos fazer crescer, ela não nos deixará o quê? Ociosos, à toa, batendo perna. Não! Nós vamos querer fazer algo para o reino de Deus, pregar a palavra, evangelizar, fazer alguma coisa, e nem tampouco infrutíferos, sem entregar para Deus nada. Certamente nascerá em nós um fruto de justiça. O fruto começa de dentro para fora, dentro de uma árvore. Quando as pessoas veem o fruto, está vendo o resultado final, mas antes teve todo um processo interno para aquela árvore entregar aquele fruto. Então nós estamos nesse processo de internalizar o conhecimento, ir produzindo, bebendo da água, sendo regado pela água, sendo podado pelo lavrador, até que no devido tempo a gente venha frutificar. 9. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar, somente está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos, segunda vez que ele fala isso, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é forte isso aqui, amado? Olha essa palavra dele aqui. O que Pedro está querendo chamar a atenção deles, amado? Irmão, escuta aqui. Os nossos antigos pecados sempre vai querer voltar. Os nossos antigos costumes da velha criatura sempre vai querer se manifestar. Ah, eu tomava uma cervejinha, fui liberto, glória a Deus. Permanece firme não para tu ver, mano. Permanece vigilante não para tu ver. Ah, fui liberto da pornografia, permanece vigilante não para tu ver, por ver se não volta. Ah, abandonei o palavreado, abandonei o palavrão, parei com a violência, não brigo, não cometo umas agressões contra ninguém. Não permanece no fruto do Espírito, não, para ver se esses antigos pecados aqui, ele não volta. Eu era um ensino mentiroso, parei. Começa com as mentirinhas pequenas, os pecadinhos diários, já. Começa com os pequenos pecados, para ver se daqui a pouco não está um grande mentiroso novamente. Então o que Pedro está alertando aqui é: vigie. Vigie contra os antigos pecados. Por que, Pedro? Porque os que agem, os que não têm essa virtude, agem como quem não pode ver nem enxergar, somente o que está perto, tornando-se, olha aqui o que ele diz, tornando-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Esquecer, mano. Esquecer daquilo que Cristo fez. Esquecendo de como nós éramos e como nós estamos se tornando em Cristo Jesus. Aí Pedro, ele fala o que para nós? Esforça-se com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e eleição com que foste contemplado, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Então, aí aqui eu entendo o que, meus amados? O que eu entendo aqui, meus amados? Por que pessoas se desviam? Por que pessoas retrocedem? Primeiro, boa parte dela não se dedica à leitura da palavra. Boa parte dela não tem paciência de ouvir sermões densos, prolongados. A gente está vivendo um momento, amados irmãos, do sermão fast food. E outra coisa que Satanás está sendo inteligente em fazer:
Eu estou até para pregar sobre isso. Pessoas que estão se alimentando de dopamina barata. O que é isso? A gente está acostumado com coisas curtas e rápidas. Já viu? Faz um vídeo curtinho, que fica legal para a gente compartilhar, que não sei o quê. A gente não tem mais paciência nem de ver filme. Nem de ver filme. Aí quando vem a mensagem, 1h20 essa mensagem. Como é que esse cara conseguiu falar tanto? Tanta coisa que ele falou. 1 hora, 40 minutos. Para quê, mano? Isso faz com que? Com que essa pessoa que ignora isso, não veja, não ouça. E faz com que fique infrutível e acaba abandonando a fé. Abandonando a fé. Eu vejo muitas pessoas que entraram na fé e daqui a pouco abandonaram a fé. Aí você vai ver como que era a vida. Você orava, você lia, e nos cultos, a voz de vigília, aquela questão de pandeiro, os tantã, gente rodando, chocalho. Mala da mensagem. Eu saía no banheiro, eu ia embora, eu ia para outra vigília. Conheço muito assim. As pessoas não têm mais paciência de se alimentar da Escritura. Aí Pedro, olha o que Pedro diz no versículo 11, na King James diz assim: pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa maneira. Tendo zelo pela palavra, zelo pelas coisas de Deus, dedicação, empenho pelas coisas santas, sagradas, dedicar-se àquilo que de fato é condizente com as Escrituras. É dessa maneira que nos será suprida a entrada no reino de Deus, amados irmãos. Note que Pedro, como um pastor, ele tem o quê? Preocupação do seu rebanho. Então, como eu disse no começo, Pedro ele sabia que ele morreria. Então ele tinha medo de fracassar na sua missão. Porque quando Cristo o encontrou, ele tinha voltado a pescar, lembra? Os antigos pecados. Pedro sabia do que ele estava falando, gente. Lembra disso? Porque Pedro, quando ele volta a pescar, quando Cristo morre, e ele não tem ainda a informação de que ele ressuscitou, o que ele diz? Vou pescar. Aí os outros discípulos falaram, vou contigo também, Pedro. Voltou. Se pescador de peixe. E Jesus falou, tu não vai ser de peixe, você é pescador de homem. Mas ele voltou, antigo pecado. Aí Jesus vai lá atrás dele. Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta a minha ovelha. Então, ele queria cumprir a sua missão, a sua vocação, com êxito. Para ele chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu fui obediente à missão que tu me confiou. Então ele estava com zelo, meus irmãos, do rebanho de Cristo. É por isso que ele estava divertindo esse povo aqui a prestar atenção na palavra, a ser um exímio conhecedor da palavra. Olha aqui no versículo 12 a 15 de 2 Pedro, capítulo 1. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios, se bem que estáis bem inteirados deles. Ou seja, nós somos uma igreja bíblica. Nós gostamos de sermões de 1 hora. Nós gostamos de sermões de 1h20, que seja. Nós somos inteirados nisso. Mas ele diz, eu sempre vou cuidar de lembrar vocês disso. Da doutrina, da palavra, do conhecimento. Por quê, Pedro? Assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebeste. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza destes ensinos em toda e qualquer situação. Olha o zelo de um pastor. Ele está falando, se eu morrer, se eu partir, eu vou ter plena consciência e convicção de que eu cumpri com êxito a minha chamada, a minha vocação, de ministrar a palavra,
de ensinar a palavra. E quando eu ensinar, vocês vão ficar solidamente firmados na verdade. Ele usa esses termos aqui, ó, solidamente firmado na verdade, despertar na memória, lembrar com clareza. Isso fala de revisitar sempre a Bíblia. Porque estar solidamente na verdade significa, estou aqui, daqui eu não saio. Mas se tiver muitos abalos, eu posso sair, eu posso ser derrubado. Mas se eu permanecer, o abalo pode vir, a chuva pode bater, o vento pode soprar, mas a casa não vai sair, não vai cair, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. E despertar a memória, porque a nossa memória ela pode adormecer. A nossa memória pode ser adormecida com outras coisas que não é a palavra de Deus, amado. Então a questão é do que nós se alimentamos mais. Porque quem é pregador aqui sabe, vai ter mais percepção disso. Fica sem ler muito a Bíblia e do nada tu é chamado para pregar. Fica um bom tempo sem ler a Bíblia. Ou então você está um bom tempo sem ler a Bíblia, aí você está numa situação assim, que alguém fala uma coisa, não sei o quê, aí você quer falar aquela palavra, mas a palavra não vem. A palavra não vem. A palavra não vem, eu sei que está, mas como é que ela é? Qual o texto? Aí você quer falar, você não consegue. Por quê? Está um tempo sem ler a Bíblia. Está muito tempo sem ouvir um sermão, uma palavra. Está muito tempo sem orar. Então, a memória fica o quê? Adormecida. Aí Pedro fala, eu tenho que despertar a memória de vocês. Eu vou repetir quantas vezes necessário for, para que a memória de vocês desperte. Para que vocês tenham lembrar com clareza. Uma coisa é lembrar, mas lembrar com clareza. Não é isso? Essa semana eu estava conversando lá com um cliente, nós entramos no assunto de geografia. Eu comecei a citar alguns países da Europa e tal, não sei o que. Tu lembra disso? Como é que tu lembra? Eu falei, cara, eu gostava muito da aula de geografia e de história. Então eu consegui gravar muitos países da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia, o próprio nosso país, os estados, eu sei onde está. E um dos países da Europa que eu mais lembro de maneira clara, eu usei essa expressão, foi porque a minha professora, ela falou, quando você vê o mapa da Europa, identifica a Itália no formato de uma bota. Ele, rapaz, eu não lembrava disso, o garoto falou, eu não lembrava disso, tu lembra desse negócio agora que tu falou? Eu lembrei, ou seja, ele lembrava, mas não lembrava com clareza, mas eu lembrava com clareza. Então quando nós revisitamos periodicamente a palavra, a gente lembra com clareza. Então é isso que o apóstolo Pedro, ele está querendo que esses irmãos aqui, que é uma carta geral, eles tenham esse entendimento de lembrar com clareza da palavra de Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele escreveu assim, Filipenses 3:1: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Então Pedro está falando, olha só, Paulo, eu estou sendo repetitivo, mas o fato de eu repetir traz segurança para você que escuta. Então, eu não sei se você já teve esse tipo de sentimento, mas assim, tu vai num culto, seja num lar ou numa igreja, aí o pastor pega um texto que você já ouviu 200.000 mensagens naquele texto, aí você fala, vai pregar o que aí? Eu já ouvi tudo aí, vai pregar o quê? Aí você tem que lembrar, não me canso de ouvir as mesmas coisas, porque é segurança para mim. É palavra de Deus, não, eu não posso negligenciar e nem fazer dela por um caso. É a palavra do Senhor. Então ela tem que ser recebida de bom grado. Romanos 15:16, que diz assim, ó: mas irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo estava escrevendo também à igreja de Roma, que eu vou trazer isso repetidas vezes,
para que a memória de vocês esteja clara, quantas vezes for. Então, a ferramenta de trabalho do pastor tem que ser a palavra, porque a palavra ela é suprema. O elemento que o pastor deve usar é a palavra. É por isso que Pedro está dizendo isso o tempo todo. Revisita, fica firme, fica sólido, relembra, dedique-se, empenhe, esforça-te. Deus disse para Josué, não falou isso? Tenha bom ânimo, esforça-te, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que faça prosperar o teu caminho. Então, isso é desde os profetas até agora. Não mudou esse princípio. Nós devemos se empenhar na palavra de Deus. Eu entro aqui nos versículos finais, do versículo 16 ao 21, Pedro diz: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Só esse versículo aqui, amado. Nós não seguimos o quê? Fábula, contos fictícios. Nós não cremos em Peter Pan, elfos, gnomos, fadas. Não! Pote de ouro no final do arco celeste, não! Saci, pererê, mula sem cabeça, não! Curupira, não! Isso é fábula, mano! Isso é fábula, isso é conto, isso é misticismo, não! Nós cremos na palavra real, verdadeira, concreta, de que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida santa, reta, foi morto, crucificado, sepultado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E qual a prova disso? Os escritos, os documentos, as pessoas oculares e a história, que é totalmente aversa a alguém que monografaria uma ficção. Até pelo fato de que quem viu o primeiro Cristo ressurreto foi uma mulher. O testemunho de uma mulher não era válido naquela época. Até isso comprova que a Bíblia é a verdade. Então nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Nós servimos a Cristo, ao nosso Senhor e nosso bendito Salvador. Tanto que Pedro utiliza aqui: eu fui testemunho ocular. Ele está falando, eu não estou falando de gnomo que você não viu, não. Estou falando de Cristo. Eu vi ele, eu toquei nele. João debruçou no peito dele, eu vi ele andar sobre as águas, ele segurou na minha mão, ele colou a minha sogra, eu vi ele multiplicar pães e peixes, eu vi, ninguém me falou, eu vi. Eu sou testemunho, eu não estou contando conto da carochinha. Eu vi quando ele veio, testemunhas oculares da sua majestade. Versículo 17: ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é meu filho amado em quem me regozijo, ou quem me comprazo. Ele está falando daquele momento que ele teve com Cristo no monte da transfiguração. Ele está falando: irmãos, eu vi esse Senhor glorioso, majestoso, tremendo, excelso. Isso não é fábula, isso não é ficção, isso é um fato concreto. Aleluia. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. Ele está falando: crê em mim não? Crê então pelo menos na palavra dos profetas, que é antes de mim, que profetizaram antes dele se encarnar. E fazeis muito bem em prestar atenção a ela. No que? Na palavra dos profetas. E a palavra dos profetas é a palavra de quem? A palavra do profeta é a palavra de quem, amor? De Deus, amor. Os profetas só falavam aquilo que Deus dizia a eles, que o cânon não estava formado. Como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine
e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, o que Pedro está, até para ele entrar no seu próximo argumento, que é o capítulo 2, ele está falando, um homem ele não tem de particular interpretação da palavra, mas o que ele diz vem da palavra de Deus, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Se não tiver base na palavra de Deus, descarta, jogue fora, não aceite, rejeite essa profecia, porque homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Por isso que nós devemos dar valor a essa palavra aqui. Tudo que está aqui é santo, é bíblico. Como eu costumo dizer, saiu do pulmão do Altíssimo para nós. Isso aqui é um privilégio. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é uma bomba nuclear, uma ogiva nuclear. Isso aqui tem que estar dentro de nós. Então a palavra de Deus ela é suprema. Porque lá no capítulo 2, o que ele vai falar? Como houve falsos profetas, também no meio de vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia. Heresia é o quê? Uma doutrina errada. Uma doutrina errada é o quê? É uma palavra, mas só que errada. Então, se vocês não tiverem um bom filtro, a doutrina errada vai entrar e vocês vão aceitar. Então é por isso que é necessário a importância de sermos capacitados na palavra, entender a supremacia da palavra de Deus. Eu quero ler alguns textos aqui que corroboram para esse entendimento da supremacia da palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 5,35 diz: ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrai-vos por pouco tempo com a sua luz. 1 João 1,4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. João 8,12 diz: e falou-lhes por Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo é a luz, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, em movimento, em ação. E toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. A palavra, a importância da palavra. Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nela confiam. Salmo 33,4: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É a palavra. É a palavra. É o que Davi disse: escondi a tua palavra. Aonde? No meu coração, para não pecar. Por que pega? Porque não guardou, porque não zelou, porque não se esforçou, se dedicou, aplicou, aprendeu, ensinou, teve uma rotina de contato diário com a palavra. Jeremias falou: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Efésios 6,17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Josué 1,8, que eu tinha dito antes: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E eu fecho com Tiago 22: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Esse era o desejo de Pedro. Eu vou partir, eu vou embora, mas eu quero que vocês se dediquem, se esforcem,
se esmerem na palavra de Deus. Porque eu não estou contando fábula, eu sou testemunha ocular. Creiam pelo menos na palavra dos profetas. Ou seja, eu não quero nem essa vaidade, essa glória. Eles vieram antes de mim. Eles falaram acerca dele e ele veio. Ou seja, a palavra que os profetas profetizaram lá aconteceu aqui. Ou seja, é verdade a palavra de Deus. Então nós devemos dar crédito a essa gloriosa, inefável, inerrante, infalível palavra de Deus. Amém, meus queridos? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, santo, Deus vivo, verdadeiro, Deus da Bíblia, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Jeremias, o Deus de Neemias, o Deus de Esdra, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Malaquias, Sofonias, Ageu, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus de Pedro e de Paulo, o nosso Senhor, o nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça para conosco. Obrigado, Deus, pela paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade, Senhor, de fazermos menção da tua palavra, de lermos a tua palavra e de andarmos com a tua palavra com liberdade em nosso país. Que possamos fazer, ó Deus, um bom uso dessa liberdade e sermos cheios do teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, que nós não venhamos se encontrar ociosos e infrutíferos, mas que nós venhamos, Senhor, a produzir e sermos frutíferos para a glória do Senhor, cumprir a nossa vocação, cumprir o nosso chamado. Deus, em nome de Jesus, nos desperta, Senhor, para termos uma vida totalmente diferenciada do que foi o ano passado, se outrora assim vivemos. Se vemos, ó Deus, no ano que se passou, um ano moribundo, um ano, Senhor, fraco, um ano débil, um ano, Senhor, que de fato não nos dedicamos, ó Deus, cabalmente naquilo que é concernente o teu reino, a tua palavra, a vida de consagração, de oração. Ah, Deus, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, que isso venha a ser anulado, repreendido. Ah, Deus, todo espírito de preguiça, moleza, ah, Deus, sono, ah, Deus, venha cair por terra, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, que possamos, Senhor, ter o mesmo ânimo na sua palavra, nos cultos, nas orações, Deus amado, com a mesma disposição que temos nas coisas, Senhor, supérfluas, tais quais vídeos, celular, Instagram, Facebook, internet. Ah, Deus, em nome de Jesus, que possamos amar a tua palavra acima de todas as coisas, Deus, porque ela é suprema, ela é infalível, ela é inerrante, ela nos conduzirá à vida eterna, ela nos santifica, ela nos justifica, ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos consola, Senhor. Ela é martelo que esmiuça a penha, ela é espada, ela é fogo consumidor. Por isso, Deus, faça, Senhor, em nós, com que amemos a sua palavra mais do que tudo. Como diz João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que possamos te amar, Jesus, mais do que tudo, mais do que todos, para que nós não venhamos, Senhor, como disse aqui Pedro, retornar aos antigos pecados. Longe de nós tal coisa, Senhor. Que possamos permanecer firmes e jamais abandonarmos a nossa fé e glorificar e exaltar o teu nome. Te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles que não puderam vir mediante a chuva, Pai querido, uma tempestade que caiu no Rio de Janeiro. Que o Senhor possa ter guardado teus filhos, possa ter guardado, Senhor, todo ser humano, todo o povo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, grato da vitória, pelo poder que é o nome santo de Jesus, aquele que vive, aquele que reina e que breve voltará para nos buscar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
E graças a Deus. Louvado seja Deus, amados. Domingo estaremos aqui, para a glória do Eterno, para darmos início ao primeiro culto dominical desse ano de 2025, que possa ser um ano, amado, de crescimento espiritual, de experiências com Deus, de uma relação mais estreita com Deus e com a sua palavra, para que nós possamos honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém, amados? O amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe, se você não desse, diz amém. Amém. Que a vitória é nossa, se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, Filho que operou, ninguém pode pedir, a todos a paz do Senhor. Deus abençoe meus irmãos, muito obrigado pela presença aqui